está falando bastante de macroeconomia, eu quero descer um pouco para micro, justamente falando quero falar de 3 assuntos contigo: endividamento, falências e recuperações judiciais e um terceiro assunto correlato, que é insegurança jurídica. Vamos começar a falar sobre endividamento. O que que levou a população, qual é a situação de endividamento das pessoas, não estou falando mais de endividamento público, estou falando de endividamento do indivíduo. O que que levou a essa situação de endividamento e como é que se resolve esse problema? Bom, o endividamento veio, de novo, de um governo mega gastador, que fez com que pressionou a inflação. A inflação era para estar muito mais baixa que está hoje. Ah, mas a inflação hoje está baixa. Tá baixa mesmo, né? Só que a percepção da população não é a mesma. Você tem que olhar o que hoje um custo de vida de 4, 5 anos para cá. Alimentos, petróleo, uma série de coisas, né? Gasolina, o que você paga, imóveis, acima de tudo, se você precisa de financiamento, o financiamento é caríssimo. E isso vai reduzindo a poupança das pessoas, né? E para as empresas não é diferente. Quem paga hoje 14 Então, vezes só para eu entender, o governo gastador, o governo que gasta muito, com isso aumenta a inflação e para aumentar e até para controlar, para essa inflação não sair de controle, você também tem um aumento de juros muito grande. Isso faz com que Sim. a população, quando precisa se endividar para qualquer coisa, tenha um serviço de dívida muito caro, ou seja, pague uma prestação muito alta, pague muitos juros, e isso cria uma bola de neve onde ela vai se endividando cada vez mais. Foi isso que causou a nossa situação atual. E para as empresas é a mesma coisa. Vamos lembrar a Margaret Thatcher, né? Que é tão simples o que ela falou, mas tem gente que você tem que falar 50 vezes, desenhar, e mesmo assim não adianta. Não existe dinheiro público. Existe o seu dinheiro que é tomado à força pelo governo. Tanto que o nome dele é imposto, é uma imposição. Você não tem defesa. Se você não pagar o imposto, a Receita vai lá na tua casa e vai te autuar, você vai receber um boleto. Se você não pagar ao longo do tempo, você pode até ir preso, né? Se você matar alguém aqui, você pode ir preso. Se você roubar pra caramba, você pode até ficar livre. Se você não pagar imposto, você vai dançar. Não tem nada mais eficiente no Brasil do que a Receita Federal. Então, assim, ele é imposto. Então, o governo roubou o teu dinheiro. Quando o governo rouba o teu dinheiro, a tua conta no banco diminui. É simples assim. Vamos facilitar o entendimento. Um governo gastador precisa tomar mais dinheiro público. Ele precisa se financiar, ele precisa aumentar a receita dele. Esse governo não parou, não parou de aumentar. Hoje a gente está na carga tributária mais alta da história do Brasil. E a gente está na carga tributária mais alta do mundo emergente. De novo, mais alto que os Estados Unidos, mais alto que o Japão. A China, que é um regime autoritário, não tributa nem 60% do Brasil, que tem medo de ter uma revolução na população. Você imagina, o México é menos da metade. México. Então, assim, vamos lá. Quando o governo faz isso, ele está tirando dinheiro de quem? Teu. O regime é fechado. Não tem um terceiro para vir aqui. O governo brasileiro não vai tirar o dinheiro do americano. Ele não pega o dinheiro do inglês. Ele não pega o dinheiro do saudita, ele pega o dinheiro do brasileiro. Então, quanto mais o governo se endivida, mais do teu dinheiro ele tem que tirar. Se ele não tirar, ele não consegue pagar a dívida dele. Aí o governo quebra. É simples assim. E aí o que acontece? Não é só o cidadão. Quem paga juros de 14,5%? É o governo, é o Itaú, Exato, as governo e banco. empresas. Uma empresa fortíssima como uma Ambev vai pagar um spread bancário, um spread de crédito bancário muito baixo. Mas a empresa média e pequena, ela não toma 15 ao ano, ela toma 30, a 25. Não existe. O empresário brasileiro, ele tem uma resiliência. Você imagina, a gente vive em Marte, uma gravidade, uma temperatura. Imagina a gente viver um americano reclamando de juros de 3,5. Porra, a gente só teve isso aqui na pandemia. Foi o único momento na história do Brasil. Imagina o empresário brasileiro, você falou, eu vou botar tudo na salada, depois a gente vai descascando a cebola. Imagina o empresário brasileiro com segurança jurídica, com juro baixo, com um governo menor que, em vez de fazer crowding out é isso, é o governo tirar tudo e asfixiar o resto. O único momento de crowding in da história do Brasil foi no governo anterior. Foi o único momento. Imagina isso ser uma coisa perene como é nos Estados Unidos. Correr bombar. E aqui no Brasil teve uma mudança de mentalidade que o PT não está sabendo lidar. O cara não quer mais o Bolsa Família, o cara quer ser empreendedor. O cara quer ter a PJ dele, ter a vida dele.
tanto que tentaram dar para os motoristas de aplicativo uma previdência, e era boa, tá? Essa previdência do motorista de aplicativo ia punir a sociedade toda. E os caras falaram: não se mete na minha vida, eu não quero você aqui. Então, assim, você está quebrando as pessoas e quebrando as empresas. Junto com isso, ainda tem uma cultura, que é um outro problema. Tá na mesma base, que é o mesmo grupo de pessoas com as mesmas ideias. Mas aqui tem um outro problema que não é só econômico. E aí não entra em corrupção, em interesse, em nada disso. É cultural. É a cultura garantista do nosso judiciário. Então, vem uma empresa fortíssima, como o Grupo Pão de Açúcar agora. Fortíssima. Aí, uma turma bilionária com uma participação minoritária. A empresa começa a ter um problema de caixa e pede uma recuperação extrajudicial. Está lá na lei. Você tem que apresentar um plano, o juiz tem que olhar o plano, tem que ver que o plano faz sentido. Se fizer sentido, você vai sentar com todos os credores, vai renegociar. O cara foi lá e falou: pô, estou com plano de caixa. Pô, bota dinheiro na empresa, você tem dinheiro, você é rico pra caramba. Vai lá e, pô, capitaliza a empresa, resolve o seu problema. É o que eu faço aqui, pô. Né? Não, vou lá no juiz. Nem plano apresentou. RJ, recuperação extrajudicial. Vamos embora. E aí, o que acontece? Você vai ficando com medo de dar crédito. As pessoas também botam a culpa nos bancos, parece que o banco é o maior vilão do mundo. Você tem um recorde de inadimplência no Brasil que não tem em outros lugares do mundo, e aqui você não tem como cobrar. Quando a gente fez reformas no governo passado que permitiram recuperar essas dívidas de maneira mais prática, o judiciário entrou no meio e embolou. Quando teve o marco das garantias. O marco das garantias, basicamente, vamos falar aqui de localiza, vai? Vamos falar do setor de aluguel de automóveis. O cara vai lá, no momento em que ele não recebe, né, ele consegue vai lá pegar de volta rapidamente. O que acontece aqui? No momento que você foi lá e deu uma... O que ia acontecer as reformas passadas estavam dando para o nosso setor, para esse setor de aluguel de imóveis, por exemplo, a possibilidade de você não precisar mais do cartório. Então, o que acontecia? O financiamento de automóveis ia ficar muito mais barato, com um juro menor, porque no momento em que eu tenho a maior perspectiva de recuperar o que eu empresto, eu tenho menos medo de emprestar, minha taxa de juro baixa. E o que aconteceu? Você foi lá e acabou com esse troço, começou a detonar, e essa cultura faz com que você não tenha previsibilidade. Você falou de segurança jurídica, é simples. O Netflix veio para o Brasil, contratou os melhores advogados do mundo, entendeu toda a legislação brasileira. Não interessa se está certo ou errado. Ele entendeu que se planejou, vou entrar nesse mercado e vou fazer isso aqui. E tinha decisões que, inclusive, chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que deixaram ele muito tranquilo de não entrar em determinados impostos. 3 anos depois, o Supremo mudou o entendimento, só que não só mudou daqui para frente, mudou daqui para trás. E falou: olha, você vai ter que pagar isso, mas não só daqui para frente. Nos últimos 3 anos, aí a gente passa um vexame do Netflix está caindo 7% no aftermarket, depois que o mercado fechou, porque ele anunciou que teve uma despesa judicial no Brasil, despesa com impostos, em cima de uma decisão da Suprema Corte, e que essa despesa era retroativa e contra tudo que ele tinha entendido que era regra local. O que isso faz para o investidor estrangeiro? Vou ficar fora, não preciso botar o dinheiro lá, pô. Mas esse aqui é o meu ponto. É que o meu ponto é que, na final das contas, o maior problema, quando você pergunta assim, Paulo, qual é o maior problema do Brasil? Eu diria que insegurança jurídica, acima de todos os outros. E esse é um problema que eu não sei como é que resolve. Vou te explicar por que é o maior. Violência é um problema muito grande no Brasil, né? A violência impede o desenvolvimento econômico. A gente é do Rio, por exemplo. O Rio era para ser uma das cidades mais visitadas do mundo, não é, principalmente por uma questão de segurança pública, certo? A gente não consegue ter desenvolvimento econômico em tantas áreas no Rio de Janeiro por causa do problema de segurança pública. Qual é o problema de segurança pública? O problema é que a polícia não prende? Não, a polícia prende. O que acontece é que a polícia prende e o bandido não fica preso. É a mesma cultura garantista. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma cultura garantista. Aí você entra, por exemplo, nas empresas. Você tem o tal do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor faz com que qualquer contrato que você assine com o seu cliente possa ser invalidado. Muito diferente aqui dos Estados Unidos, que você assinou, filhão, concordou, assinou embaixo, se é problema teu com a relação comercial que você fez. No Brasil, não.
Eu me lembro de ter vendido. Eu era do setor imobiliário, acho que você sabe disso. Eu me lembro de uma vez ter vendido uma mansão para um juiz. E ele foi o cliente mais fácil que eu já vendi na vida. Porque antigamente, eu não sei como é que está agora, mas quando eu vendia a mansão, você tinha aquele contrato de venda e você ficava horas discutindo o contrato de venda com aquele cliente. Eu era a pessoa que ficava na mesa discutindo. Advogado, eu e o cliente e o cara. Aí o mais fácil da minha vida foi o juiz. A gente mandou a minuta de contrato, ele olhou e falou: onde é que eu assino? Aqui embaixo. Eu falei: pô, mas que coisa maravilhosa. Ele falou assim: não, isso aqui não vale nada. Isso aqui, o que eu tenho que olhar aqui é o preço e a quantidade de parcelas e a data de pagamento. Porque se eu tiver que discutir qualquer coisa aqui com você na justiça, isso aqui não vale nada. Eu falei, pô, mas para que eu perco tempo fazendo isso? Então, você não tem contrato, o contrato civil não vale absolutamente nada. Aí você pega, por exemplo, no setor tributário, as regras tributárias mudam a cada momento, como você acabou de falar. Então você vai chegando, trabalhista, no Brasil, por exemplo, não existe sociedade limitada mais. Não existe mais sociedade limitada. Sociedade limitada, o sujeito desconsidera a pessoa, o Alexandre de Moraes chegou ao ponto de desconsiderar a pessoa jurídica cruzada por uma sociedade de composição societária diversa, porque tinha um sócio em comum. Mas isso acontece nas instâncias inferiores. Eu já passei por isso, inclusive. Então, essa desconsideração de pessoa jurídica ilimitada, e não existe sociedade limitada. E aí você, obviamente, na legislação trabalhista, embora a gente tenha passado uma reforma trabalhista, os juízes começaram a desfazer completamente a reforma trabalhista que foi aprovada. De forma que não adianta aprovar qualquer coisa no Congresso, porque no final das contas, a situação que nós vemos no Brasil hoje é que o que importa é se o seu advogado é um advogado que vai no Gilmar Palusa. Não importa a qualidade do seu direito, não importa o que diz a lei. Não, você pode contratar o Rui Barbosa, você pode contratar o James Madison, você pode contratar quem quer que seja, o maior jurista da história. No final das contas, se ele não foi no Gilmar Palusa e não é amigo do juiz, ele não consegue nem despachar. Como que resolve isso, Walter? O problema fiscal eu entendi como é que resolve. Como que resolve este problema? Então, tem um lado bom, não sou a Miriam Leitão, não. Tem um lado bom que é o seguinte: eu Entenda tenho como amigos. isso é bom, né? Por que isso é bom para você? Não, isso não é bom para você de maneira alguma, isso é péssimo. Mas eu tenho um lado bom que eu tenho amigos no judiciário e são pessoas corretas, e eu passei a ter um outro entendimento. São juízes. São Paulo. São Paulo. Mas é o único judiciário que ainda é o que você falou. Tem uma certa. Um São é de contencioso, o outro é criminalista, e tem muita gente séria e honesta. O que você precisava ter é conversar com as diferentes instâncias e com as associações de classe e explicar. Você tem que explicar o porquê que determinadas decisões acabam sendo destrutivas para a sociedade como um todo. Por que quando você começou a ter uma onda de recuperação judicial no agronegócio, você nunca teve no passado, né? Você acabou cerceando o crédito para o agro. Porque no momento que eu reduzo minha chance de receber, eu vou ser muito mais seletivo para quem eu dou o crédito e o preço vai ser muito mais alto. No momento em que o Barroso, né, determinou lá atrás que decisões transitadas e julgadas na última instância não são mais definitivas, eu não tenho mais segurança. E se eu não tenho segurança, o preço aumenta. Então, o que está acontecendo no Brasil também é que essa insegurança jurídica vira um aumento de preço e custo. Porque o investimento corre mais risco. Eu não tenho certeza. Quanto menos certeza eu tenho, mais preço, mais retorno eu vou cobrar por um projeto. Óbvio, né? Tanto que quando você empresta para o governo, você empresta 14,5%. Porque o governo nunca deu o calote na dívida pública local. É isso que segura ainda as pessoas. Mas quando eu vou emprestar, eu não faço isso, tá? Aqui a gente só faz gestão de fundos. Mas o cara que dá lá crédito para a pessoa física cobra 200 ao ano, porque ele é malvado. Não, porque ele tem uma inadimplência altíssima e não consegue lá na casa do cara e pegar. No México, os caras botam um jaleco laranja e entram na casa do cara, já é um vexame. É um vexame no bairro. E quando você vê o cara entrando de jaleco laranja na casa do sujeito, já sabe que está lá para recolher televisão, micro-ondas, forno, sei lá, o cara comprou e não pagou, os caras vão lá e retiram. Aqui não pode. Tem discussão se isso é certo? Eu não estou entrando no mérito. Estou dizendo o seguinte:
Quando eu tenho menor perspectiva de recuperar o meu empréstimo, eu vou cobrar um spread muito mais alto. No final, você falou dos Estados Unidos na parte trabalhista. Os Estados Unidos não tem multa. Você manda o cara embora, você não paga multa. Não tem uma multa porque eu mandei embora. Só que o salário médio é muito mais alto. O nível de desemprego médio é muito mais baixo. Lá, esse modelo aí, né, onde você está, esse modelo funciona em benefício à população. Essa nossa cultura garantista, que vem desde uma tradição lá de Getúlio Vargas, acabou fazendo um mal gigantesco ao país. A gente precisa do que o Paulo Guedes tentou fazer, que é uma onda de liberalismo. Como é que você faz? Eu acho que isso é algo aqui que aí sim eu sou mais radical. Eu fiz uma coluna sobre o Lula, dizendo o CEO que faliu o Brasil. E essa coluna foi muito vista, fez um sucesso danado, não só onde eu publiquei, mas também em rede social. Só que teve gente criticando e falando assim, como que você ousa comparar o presidente ao CEO de uma empresa? Governo não é mercado privado. Então, peraí, CEO quer dizer o quê? Quer dizer o Chief Executive Officer. O Quer dizer que é o executivo. principal cargo do executivo. É exatamente a definição do presidente da República. E aí tem um livro que eu recomendo para todo mundo ler, chamado Ultimate Ownership, que é um livro de Navy SEALs americanos, que eles contam da cultura de que quanto mais alto o cargo, maior a tua responsabilidade. Então, assim, cabe ao executivo liderar. O próximo presidente tem que sentar sim com o judiciário, tem que sentar sim com o Congresso, mostrar o tamanho da ronca, mostrar os problemas do Brasil e chamar eles para que conjuntamente ajudem o executivo a resolver os problemas e a melhorar o nível e a qualidade de vida do brasileiro. Eu não sou nesse ponto cético. Eu acho que essa liderança é importante. Tem mil maneiras. O Temer, por exemplo, quando não tinha apoio popular nenhum, ele recebia parlamentares para jantar no Palácio do Planalto direto e perguntava para o cara o que você precisa, que projeto você está olhando, como é que eu posso te ajudar? Olha, a gente tem essas reformas aqui para fazer. No governo Bolsonaro, a gente aprovou reforma da Previdência, reforma trabalhista, teve 28 micro e macro reformas que mudaram completamente a produtividade do Brasil. Então, assim, isso tem que ser feito, o governo tem que liderar. E não pode assim, é impossível. Não é impossível nada. E mais, quando eu saio com o voto popular, ganhei uma eleição. Eu tenho que sair desse momento com o voto popular, que me confere poder e autoridade, e dizer: é isso aqui que o povo pediu, foi isso aqui que eu vou entregar. Você tem que me ajudar, senão eu falo na televisão dizer que você não está ajudando, você está me atrapalhando. Então, assim, eu acho isso absolutamente possível. Leva muito tempo? Leva muito tempo. Política de Estado leva muito tempo. A Coreia do Sul não saiu da merda, desculpa usar a palavra, em que ela estava há 50 anos atrás para virar essa potência industrial hoje, sem uma política de longo prazo. Nem os Estados Unidos, nem nenhum país que deu certo no mundo, a Alemanha, ninguém. Eu tenho minha dúvida se diálogo resolve o problema, se você vai conversar com os juízes e eles vão deixar de decidir de acordo com o advogado que tem conchavo com eles e que está nos converscotes com eles. Mas isso é um Mas você tema tem que que dá seguir para a lei, né, Paulo? O Brasil, é engraçado, o Brasil tem até um excesso de leis. A nossa Constituição é muito mais detalhada do que a americana, que talvez essa seja a grande virtude, né? São ali pequenas coisas que você tem que seguir, isso já dá o norte. Mas a gente tem lei para tudo, a gente tem peso e contrapeso. O Congresso, o Senado acabou de mostrar, não interessa quais foram as razões, foram republicanos, não foram, ele acabou de mostrar que ele tem a prerrogativa de barrar uma indicação para o Supremo. Por que desde Floriano isso nunca foi feito? Então não é falta de regra, falta às vezes de decoro, mas de regra não. Não, eu acho que a gente tem todos os mecanismos institucionais, eu acho que é só uma questão de putaria mesmo. A sua companhia.